Crianças. Então, como a gente já comentou várias vezes, né? Para uma história ser interessante, qualquer tipo de história, né? Escrita, filmada, encenada, recitada, qualquer tipo de história. Ela precisa ter conflito, né? Conflito são aqueles problemas, né? Então, uma pessoa, o protagonista, né, o personagem, quer algo e a vida não é fácil para esse personagem. Então, sei lá, ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer uma viagem a Marte, ela quer conquistar uma empresa, se tornar CEO, a CEO terrível, tô brincando aqui, né? Mas seja qual for o objetivo, tem que haver obstáculos. Esses conflitos que atrapalham o que o personagem quer, o protagonista, que criam interesse, criam aquela faísca. Porém, a gente pode fazer esse conflito ter caras, bocas e personalidade. Ou seja, ele estar encarnado como um personagem também, que é aí chamado de antagonista. O antagonista está na história e também na não ficção, tá, criança? Se tiver gente aqui, autor de não ficção, fala, que eu explico como isso funciona na não ficção maravilhosamente também. Antagonista está lá na história para atrapalhar a vida do protagonista. Quanto melhor ele atrapalha, tanto mais interessante a história. Então, é uma dupla dinâmica de faz, atrapalha, quero, o outro vem e perturba. E eis um aspecto no qual vale a pena quem está escrevendo, quem está criando, investir. O antagonista é tão importante quanto o protagonista. Lembrando que, assim, eu estou falando como se fosse mas podem ser vários, pode ser um grupo, né? Por exemplo, sei lá, uma história que nem Fahrenheit, né? Fahrenheit, que é aquela história em que é uma sociedade em que eles queimam os livros, né? Os livros são proibidos e tem uma polícia que queima livros. Então, o protagonista começa a descobrir que os livros são legais. E o antagonista são todos aqueles, é a sociedade inteira que quer queimar os livros. Então não precisa ser um só. Mas é bacana se tem um que representa tudo. Então, no caso de Fahrenheit, tem. Então Tem não um precisa ser um ente só, um personagem só. podem Ele ser pode ser vários. um Pode ser universo. isso, pode ser um corpo policial inteiro, uma sociedade, pode ser muita coisa. Mas é interessante se tiver um que tenha cara e tenha vontade, porque aí dá para explorar por que aquela pessoa tem o desejo oposto ao do protagonista. No caso de Fahrenheit, sei lá, por que o cara que, sei lá, chefe dos bombeiros, né? Por que ele quer? Por que ele gosta de queimar livros? Ele gosta porque ele acha os livros. Ele não gosta da incerteza que o livro provoca, por exemplo. Né? Então ele gosta de queimar porque ele gosta de tudo preto no branco. Veja que interessante. Aliás, veja o tipo de personagem que vemos aí correndo soltos pela rua. Né? Não gosta da dúvida, não gosta da discussão. Quando você cria um antagonista que tem uma razão para ir contra o protagonista, fica super muito mais interessante, né? A live de hoje é para falar de coisas interessantes, né? Então, você faz aquela faísca do protagonista aumentar. Então, eu vou falar de algumas características que é bom o antagonista ter. Natália Croft está dizendo aqui que é interessante quando o antagonista não é uma pessoa, mas sim algo mais abstrato, como o tempo.
Natália, médio, viu? É difícil, é um pouco mais difícil fazer uma história fascinante com um antagonista abstrato. Dá para fazer. O velho e o mar. O mar é o antagonista, certo? Sei lá, aquele menino, eu não lembro o nome da história, mas aquele menino que vai para o Alasca e morre lá, né? A natureza, acho que vivendo no selvagem, sei lá, não sei o que selvagem. Então, a natureza é antagonista ali, porque ele fica isolado e ele acaba morrendo de fome, né? Então, você pode ter, sim, antagonistas que não são pessoas, não são personalizados. Mas se você quer, nossa, aumentar muito a tensão, é interessante botar um antagonista que tem uma característica humana, que tem um perfil, que tem uma vontade, que tem uma razão para fazer aquilo. Quem E quem está era? lendo entende a razão. O Bruno Rocha está perguntando, ele, sou autor de não ficção, preciso entender melhor sobre o antagonista? Seria algo subjetivo que expõe a ideia? Não, Bruno, é que um livro de não ficção fica muito mais interessante quando os problemas são representados por pessoas que têm vontades. Digamos que você vai estar escrevendo sei lá, um livro de autoajuda sobre, sei lá, ginástica. Como ter ânimo para fazer ginástica. Então, o antagonista nessa não ficção seria o desânimo, a preguiça. A preguiça é algo abstrato. É mais interessante se você personificar. Ou seja, você der o exemplo da a pessoa que fica com preguiça e a pessoa que causa a preguiça. Sempre tem aquele amigo que diz: não vai fazer isso hoje, vamos tomar um chopp, por exemplo. É mais interessante do que você dizer: combata a preguiça fazendo isso. Se você der cara, se você der personalidade para os problemas que você, no seu livro de não ficção, quer entender e resolver, você torna a sua história muito mais interessante. Muito. O seu livro fica com o potencial assim de realmente pegar o leitor. Porque os leitores, eles se interessam menos por coisas abstratas, de modo geral, tá, gente? E mais por coisas personificadas. É por isso que é legal, tanto na não ficção quanto na ficção, você ter um antagonista personificado, um personagem que tenha um passado, que tenha uma vontade e que haja contra o protagonista de uma forma inteligente. O Senhor dos Manéis aqui está levantando uma questão que parece interessante, hein? O problema real do antagonista é o fato de ele precisar de espaço dentro da história. Muitos autores não conseguem criar um justamente por não saberem alterar o foco entre o protagonista e o antagonista. É necessário. O protagonista é o foco da história. Então a história está em torno desse personagem ou grupo de personagens que está querendo alguma coisa. Mas o antagonista tem que ser suficientemente explicado para você entender o que está acontecendo e mais, você entender a encrenca que ele traz ao protagonista. Então é interessante que ele não seja só ruim, mas ele seja um ruim, se for ruim, né? Às vezes nem é ruim, é só ele quer uma coisa diferente, né? Às vezes é um conflito de interesses, mas não maldade. Até mesmo, né, Laura? Também tomar cuidado também para não ficar aquele maniqueísmo simplório, né? Sim. Aí esse é muito chato. Ele é só muito mal e ele é só muito bom. Exatamente, isso é a ser evitado, porque esse não interessa. Esse fica chato imediatamente. Agora, um antagonista que tem uma vontade, tem um passado e mais, é inteligente ou capaz, tem poderes, tá? Se você quer fazer um antagonista que realmente cause interesse, é extremamente interessante você mostrar os poderes dele. Ou seja, às vezes é poder de manipulação, né? Charles Dickens está cheio dos caras que tem uma conversinha, eles enganam.
né? A gente tem, deixa eu ver, a gente tem nas histórias clássicas, eu lembro, a Ilha do Tesouro, eu traduzi já a Ilha do Tesouro uma vez. Então tem aquele pirata, que é um pirata super sem vergonha, duas caras, que tem uma conversa. Ele é um vilão, mas ele é um vilão interessante, ele é um vilão charmoso. Ele é um vilão que leva as pessoas na conversa. É interessante o antagonista ser assim, você enxergar ele como uma pessoa capaz de enrolar, capaz de fazer planos, ser inteligente, surpreender o protagonista, aparecer numa hora que ninguém espera com uma arma na mão ou com a possibilidade de destruir os planos do protagonista. Aquele pirata da Ilha do Tesouro é um bom protagonista, ele tem personalidade, inclusive ele é legal, ele é simpático, ele é engraçado, né? Ele seduz o menino no começo, né, com o charme dele. Esse é o tipo de coisa que é legal a gente se dar o trabalho de construir, tá? Uma das coisas que eu vejo muito, muito acontecer, em especial em histórias de fantasia, as pessoas jogam o vilão lá porque sim. Gente, vilão porque sim, não. Sabe? Ele quer dominar o mundo. Por que ele quer dominar o mundo? Porque sim. Que deu vontade. Aí é ruim. É fraco, é ruim, não empolga. Né? O Peter Pan da Disney também é assim, né? Ele é todo só bonzinho e o Capitão Gancho é só vilão, né? Não tem nuance entre eles, né? É que Disney é uma coisa para criança, né? A literatura infantil tem, às vezes, personagens nuançados, né? Personagens que são malvados, mas interessantes. Personagens que têm um lado, duas caras. Estou lembrando daquela professora do Harry Potter. Eu não estou lembrando o nome dela, mas aquela professora que assume a escola de Hogwarts há umas tantas, ela é uma vilã maravilhosa, né? Porque ela é toda, né, só se veste de cor-de-rosa, é toda de frases bonitas, e é uma ditadora horrorosa, cruel, né? Ela, inclusive, tortura o Harry Potter, né? Ela faz um negócio na mão dele que dá dor nele, né? Então é uma vilã muito interessante, porque ela é poderosa, inteligente, ela arquiteta as coisas e dá para entender por que ela quer. Ela tem vontade de ser a diretora que manda e desmanda. Aliás, tem tanta gente assim no mundo. Que a gente instantaneamente vê ali, nossa, tô vendo eu convivi com pessoas assim no mundo editorial. Não é? A pessoa que, a hora que assume o poder, vira um ditador insuportável, disfarçado de pessoa legal, né? Então, isso, Umbridge, a Natália Croft está aqui dizendo, a Umbridge, exatamente, ela é o tipo de vilã, veja, que né, é uma antagonista bacana, porque ela tem uma série de características. Ela, no caso, é malvada mesmo, né? Mas ela é uma malvada cheia de características, não é do nada que vem. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.